Minha trajetória como lash designer ao quarto. Minha trajetória como lash designer do quarto aos estúdios e além. Oi, pra quem não me conhece, eu me chamo Mayara. Deixa eu me apresentar porque esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu tô muito nervosa. Mas eu me chamo Mayara, eu tenho 22 anos e hoje atuo como lash designer. E nesse vídeo eu vim trazer, a minha trajetória, a minha experiência. Eu tô com o coração cheio de propósito porque eu sempre soube que em algum momento eu poderia vir compartilhar as minhas experiências nessa profissão. E também acredito que isso pode inspirar alguém, isso pode trazer força pra alguém que tá começando. E hoje eu vim contar como tudo começou, minha trajetória como lash designer. Conheci a área da extensão de cílios em 2021. Não era uma área que estava crescendo, não era uma área que hoje em dia tem conteúdo no TikTok, tem toda uma romantização por trás, mas também conheci a área da extensão de cílios. Gente, eu conheci a área da extensão de cílios quando tudo era mato. Sabe aquele você do interior que fala que, nossa, minha filha, eu morei aqui e era tudo mato. Foi exatamente assim. Eu conheci em meados de 2018, 2019, tá? A extensão de cílios, eu já via que algumas meninas faziam a extensão, só que eu fui fazer mesmo depois da pandemia, em 2021, quando eu já estava trabalhando e ganhando meu próprio dinheiro. Eu lembro que foi um dia que eu tava comemorando algo especial com a pessoa da época, que tava compartilhando esse momento comigo, e decidi dar o up no visual. Foi aí que eu conheci a extensão de cílios. Uma menina que trabalhava no salão, ela fazia, e eu fiz o fio a fio clássico, porque ela me orientou na época, daqui a pouco eu vou falar pra vocês, eu aprendi a técnica do fio a fio. Então, na época, era muito fio a fio, volume brasileiro, e aí ela falou pra mim, vamos fazer a técnica do fio a fio, aí eu topei. E realmente achei, assim, no primeiro instante eu não vi que tinha dado muita diferença, mas depois foi tornando vício. Eu fui fazendo híbrido, eu fui fazendo volume brasileiro. Hoje em dia, quando eu tô de cílios, eu faço mais o volume brasileiro. E então foi exatamente assim que eu conheci a extensão de cílios. Eu decidi começar na área de extensão de cílios. Bom, em meados de 2022 eu estava no estágio, como qualquer pessoa, gente, eu trabalhava CLT também. E nessa época, na verdade, nesse ano, eu não era CLT. Eu tinha vindo do emprego, de jovem aprendiz numa multinacional. Sabe aquela marca de pilão? Café Pelé? Então, é a JDE. E era uma multinacional, É uma multinacional. E eu trabalhava como jovem aprendiz, o meu contrato estava se encerrando e eu estava desesperada. Foi aí que eu comecei a faculdade de administração, porque era uma coisa que eu gostava muito, Eu tinha muito pesquisado, E não fazia muito tempo que eu tinha terminado a escola, então eu tava já com os planos de começar a faculdade. Que esse estágio não tinha nada a ver com a área de administração. Eu fui no intuito de arrumar um estágio, um dos objetivos, de um estágio na área, de administração. Eu já tinha 4 meses que eu tinha começado a faculdade. E aí, em abril, surgiu uma oportunidade de trabalhar como estagiária na área comercial. E aí eu comecei a trabalhar. Nisso, gente, eu fui perseguida por uma gerente da empresa, que trabalhava na empresa na época. Eu vendia franquia pra essa empresa e eu tava sendo perseguida, humilhada, uma relação bem abusiva. Na época, eu não tinha esse conhecimento de assédio moral. Hoje eu era perseguida e, enfim, ela dava feedbacks muito ruins de mim, do meu trabalho, e era super ao contrário. Mas por ela não ter ido na minha cara, ela me prejudicava e eu falava que cansei. Dia 16 de outubro de 2022. Só que, como qualquer pessoa, eu não foquei ali de momento, gente? Eu fiz o curso e aí, depois de uma semana, eu fui efetivada, Ela foi mandada embora, essa gerente, e eu fui efetivada. Consequentemente, o estágio, que era de 6 horas, virou um trabalho de 8 horas, de segunda a sexta-feira. E eu não conseguia focar na extensão de cílios, mas foi assim que eu comecei. Eu comecei em casa, tá? Eu comecei numa casa de 2 cômodos, na época que eu morava, em 2023. Eu fazia, na verdade, no começo mesmo, eu atendia a domicílio, certo? Eu atendia a domicílio, ia na casa da menina, fazia os cílios dela. Só que pra mim não tava compensando, não tava tirando nenhum lucro, porque na época eu cobrava R$50 nos cílios, porque eu tava começando. E o Uber dava super caro pra casa da cliente e eu não cobrava a taxa de deslocamento. Então era muito posicionável da forma certa. Então isso foi meio que me atrapalhando, E aí eu decidi, então, atender em casa. Aí eu comecei numa casa de 2 cômodos, depois eu fui pra minha outra casa, que até ano passado, em 2024, eu estava atendendo, no quarto da minha casa. Depois, em julho, eu fui ir pra um estúdio, um estúdio onde trabalhava outras profissionais. Esse estúdio era de uma outra profissional que me deu uma chance, Deus me deu essa oportunidade, abriu essa porta pra mim, pra me dar o meu primeiro passo, de ir atender no estúdio, saber como administrava, porque eu já tinha, desde 2022, conhecimento na área de administração, Só que atender em casa me possibilitou de muita coisa. Primeiro, que eu,
né? Eu não queria sair de casa, eu também não tinha muito alcance, não tinha muito conhecimento de marketing, eu não gravava, não fazia nada. Depois que eu fui começando a gravar conteúdo em casa, aí eu fui pra esse estúdio. Então, assim, a trabalhar nesse estúdio de primeira instante, que já era uma profissional que também já estava quase 2 anos, já estava 2 anos na área, assim como eu, só que eu conhecia a forma de administrar, a forma de atender, lá tinha cappuccino, lá tinha aquele café, só que a gente tava passando por muita dificuldade, porque eu pedi as contas de um trabalho, né? Como eu falei pra vocês, eu trabalhava em casa e trabalhava CLT, eu não tinha saído 100%, achava que eu tinha que trabalhar CLT, até o momento que Deus tocou no meu coração e falou, vamos viver só disso, e aí eu fui, entendeu? Viver só disso, e aí eu sofri muito, sujei meu nome, e foi quando eu comecei a trabalhar nesse estúdio, e aí foi pesado pra mim, porque era um estúdio do valor de R$700 de aluguel, né, já tava incluso tudo, já tava incluso os materiais de limpeza, o café, foi uma época assim, batalhadora, inspiradora, mas ao mesmo tempo desafiadora, né, gente? E aí eu morava sozinha também, então imaginem, né? E aí nisso eu saí desse estúdio, fui trabalhar no salão, não deu certo, eu fiquei um mês nesse salão com uma outra manicure, não deu certo. Então eu fui e abri no estúdio uma sala minha, né? Uma sala, eu digo minha, não no meu nome, mas uma sala que era só minha, então eu não dividia nada com ninguém. A sala era minha, eu fechava a porta, atendia minha cliente, só que era num prédio com outros profissionais também. Isso em dezembro, foi meu primeiro dezembro e foi um sucesso. Dezembro de 2024. Atender em casa me impossibilitava, sabe? Eu sentia que atender em casa não me avançava, não fazia eu avançar, fazia eu ficar muito pouco conhecida, né? Ficar gravando conteúdo ali, e hoje em dia vocês podem ver o meu Instagram, é totalmente ativo, o próprio me parabeniza pelo alcance, porque hoje em dia eu sou ativa. Então, trabalhando com essas pessoas, trabalhando nesses estúdios, eu consegui usar o que eu tinha de positivo nas empresas que eu trabalhava, que é a minha comunicação. Eu sou muito boa em venda, sou muito boa em me comunicar, e eu usei isso pro meu trabalho. Então eu estou na minha casa novamente. E por que você está na sua casa agora? Porque pra mim não estava compensando, gente. Eu até vou gravar um conteúdo separado sobre isso, sobre atender em casa, diferenças de atender em casa e estúdio. Eu decidi que ia ser mais econômico. Eu tenho a minha casa agora, como vocês podem ver, é linda, tem prateleiras, também vendo maquiagem, dou mimos, enfim. Hoje em dia eu tenho posicionamento, que era uma coisa que eu não tinha antes. Só que pra mim tava sendo muito desgastante, mental, ter uma sala comercial sozinha. Primeiro que eu comecei a dar curso, assim, agora eu dou curso. E não tava dando pra mim, tanto pra minha aluna, porque eram 2 dias de aula prática, tá, gente? No meu curso são 2 dias de aula prática. Então a minha aluna, e ficava muito pequena, porque era eu, minha aluna e eu. Geralmente, quando eu fosse atender, né, era eu e a minha cliente, eram 2 pessoas, 3 pessoas ficava muito apertado. Então eu decidi sair e atender pra cá, na minha casa mesmo. Vai ter vídeo, vai ter tour do meu estúdio em casa. Eu pretendo até fazer umas coisas de decoração, mostrar pra vocês, e, enfim, vai ter muito conteúdo nesse canal pra vocês. Porém, que ia ser melhor pra mim atender na minha casa, né? Que aqui é maior, a minha sala é enorme, vou mostrar pra vocês também. E é muito confortável, né? Tem o meu quarto aqui do lado, tem a sala, tem um banheiro, sempre tô limpando, sempre tô organizando. Isso realmente exige de nós mais capacidade, mais esforço, mas nada que a gente não pode conseguir ali, né, lidar. Então é isso, gente. Esse canal nasce no desejo de me aproximar de vocês, mostrar meus bastidores, meu dia a dia, meus perrengues na profissão, meus acertos, tudo que eu carrego no coração. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de deixar um like, não esquece de se inscrever, deixar o seu comentário explicando pra mim como que foi a sua experiência na área. Do vlog aqui vai ter casamento, tá? Porque eu estou noiva, vai ter vídeo sobre fé, vídeo sobre a profissão. Início de algo muito especial. Não esquece de se inscrever e mandar para aquela amiga que tem sonho guardado, Celeste Designer. Um beijo e até o próximo vídeo.